Olá, bem-vindo ao Papo com Tecnologia. Você que gosta de programação, quer se desenvolver profissionalmente, aprender mais sobre tecnologia, automação industrial, hardware, se inscreva no nosso canal. Temos diversos assuntos relacionados a essas áreas. Bom, estamos aqui dando continuidade no nosso curso de programação. Hoje, na aula 7, iremos falar sobre operadores. Lembrando, estamos aprendendo lógica de programação através da linguagem C++. O importante é você se apegar mais à lógica, não se prender muito à sintaxe. E para você que realmente quer se tornar um programador, eu reforço a informação de que neste curso eu irei apresentar as ferramentas principais, essenciais, não todas, porque o importante é você aprender a exercitar o seu pensamento lógico, o seu raciocínio lógico. Porque melhores programadores sempre têm que estar buscando algum tipo de informação, consultando algum livro, aprendendo a lidar com uma nova função, com um novo tipo de ferramenta. Então, o mais importante aqui é você conhecer as ferramentas principais e a partir dela você ir caminhando com suas próprias pernas, tentando desenvolver seus programas e buscando compreender novas ferramentas no mundo da programação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Create New Project, criar um novo projeto, Console Application, C++, título, aula 7. Bom, lembrando das aulas introdutórias, onde que falamos que um computador ele é composto por entradas, processamento e saída, onde na parte de processamento tínhamos a unidade de controle e a ULA, onde é executado as operações lógicas e aritméticas. Vamos ver aqui algumas operações matemáticas e lógicas. Bom, iremos começar por operações matemáticas. Inicialmente aqui vou declarar uma variável do tipo int inteira, de nome A, irei já atribuir um valor a essa variável, 5, vírgula. Quando eu utilizo vírgula, eu posso separar uma expressão, eu posso declarar mais de uma variável de um mesmo tipo na mesma linha de código. Então eu declarei a variável do tipo A, atribuí o valor 5, e agora declarei a variável do tipo B. Não vou atribuir o valor agora, eu posso atribuir depois, eu posso na linha de baixo atribuir um valor a B. Poderia fazer a atribuição aqui mesmo, mas só para vocês verem que é possível fazer de ambas as formas, sempre finalizando a linha com ponto e vírgula. Bom, irei fazer uma operação matemática de divisão. É simples. Antes, irei criar uma nova variável do tipo float. Por que float? Pois numa divisão pode dar um resultado quebrado. Então, eu tenho que ser capaz de armazenar um resultado quebrado. 5 dividido por 2, 2,5. Uma variável do tipo int não seria capaz de armazenar essa informação. Então, float, resultado, e aqui, resultado igual a dividido por b. Ou seja, estou dividindo o valor da variável a pelo valor da variável b. Irei imprimir resultado. Vamos ver o que acontece. Compilei, executei o programa, executei 2. Deu um erro. Por quê? Porque eu estou dividindo dois números inteiros. O que ocorre no compilador do C++? Ele entende que se eu estou dividindo dois números inteiros, o resultado também é um inteiro. Então, o resultado gera um erro. Como eu faço para ele compreender que o resultado não necessariamente pode ser um inteiro? Eu venho aqui e especifico que o resultado pode ser do tipo float. Ao compilar e executar, 2,5. Ele me deu um resultado quebrado.
pois eu especifiquei que o resultado pode ser desse tipo. O C++, ele é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Ela foi utilizada para o desenvolvimento do Windows, de grandes bancos de dados, e outras linguagens mais atuais surgiram através do C++. Python, por exemplo. Python, ele abstrai, ele esconde. Ou seja, é muito mais fácil você trabalhar com dados. Você não precisa indicar para o compilador que o resultado pode ser de um tipo quebrado. Ele já atribui o 2,5 e imprime sem ser necessário você fazer esse comando que chama cast, que é um programa que força ao compilador a entender isso. Então, quando você aprende certos detalhes em C++, fica muito mais fácil você desenvolver qualquer tipo de programa em outra linguagem de programação. Por isso que escolhi o C++ como um curso aí de introdução, porque vai fazer você caminhar com suas próprias pernas em outros tipos de linguagem. Bom, falando agora um pouquinho sobre a divisão e sobre outros tipos de operação, assim como na matemática a divisão, a multiplicação tem prioridade sobre a soma e a subtração, da mesma forma ocorre na linguagem de programação. Por exemplo, se eu fazer A mais B dividido por 1, por exemplo, ele vai primeiro fazer essa divisão de 2, que é o valor da minha variável B, por 1, para depois executar a soma. Vamos ver o que vai dar isso aí. 7. 2 dividido por 1, 2, mais a variável A, 5, 7. Ok. Bom, irei fazer agora um outro tipo de conta que é aritmética. A dividido por B mais A dividido por B. Vamos ver qual resultado obteremos. 4,5. Está incorreto essa resposta. Veremos aqui mais uma vez, 4,5. Por quê? Justamente, pois ele fez novamente uma divisão por números inteiros e ele entende que ele deve arredondar o resultado. Então, 5 dividido por 2, 2,5. Como eu fiz um comando de cast aqui, eu forcei ele a entender que o resultado pode ser flutuante, então ele me arredondou, não, ele me deu com casas decimais. Já no segundo caso, ele arredondou para 2. Se eu vim aqui colocar um float também, eu também estou forçando o compilador a entender que ele pode sim me dar um resultado quebrado, pois esse resultado não será armazenado numa variável do tipo inteiro. Compilar, executar. 5. Resultado está ok. Bom, temos soma, subtração, divisão, multiplicação. Porém, na divisão, vou dar um exemplo. 7. O valor de 7 dividido por 2, ele me dá uma parte real de 3, uma sobra de 1. Bom, vou compilar aqui. Executar. 3. 3 é a parte real do resultado. E a sobra, como eu faço para obter a sobra da divisão? Eu devo utilizar esse sinal de operação, que é o %. Como já vimos, a parte do resultado 3 e o resto 1. 2 vezes 3, 6, com o resultado, com a sobra, 1, 7. 6 com 1, 7. Então, o %, ele me dá o restante, o resto, a sobra da divisão. Aquilo que eu não consigo dividir por 2, no caso. Vamos fazer mais um teste aqui. 8 dividido por 2 é 4. Resta 0. Então, compilo, executo. O resto da minha divisão é 0.
Então é importante você entender que esse sinal de percent, no caso de quando você está executando uma conta aritmética, serve para você obter o resultado do resto de uma divisão. Vimos a parte das expressões aritméticas, agora iremos falar sobre a parte das operações lógicas, onde que você deve tomar uma decisão com base de uma informação lógica. Vou criar aqui uma variável do tipo bool, que aceita um resultado de verdadeiro ou falso, ou seja, ele observa uma expressão, observa uma condição. Se aquela expressão, se aquela condição for verdadeira, ele armazena o valor 1, se for falso, ele armazena o valor 0. Então, resultado, pego essa variável resultado e vou observar uma expressão. Bom, abro parênteses, vou colocar minha expressão dentro de um parênteses. 1 é igual. Sempre que eu quiser fazer um comparativo entre dois valores, eu devo colocar duas vezes o sinal de igual. 1 é igual a 1. 1 é igual a 1, é um resultado verdadeiro. Vamos ver o que minha variável apresenta na impressão que eu irei fazer a seguir. Compilo. Um é igual a 1. Resultado verdadeiro, ele me volta a 1. 1 é igual a 2? Não, é falso. Compilo, executo. Ele armazena esse resultado através do sinal de atribuição igual e eu imprimo o valor através do comando cout. 0. 1 não é igual a 1, então esse comparativo me dá um retorno falso. Isso é falso. Bom, porém, se eu quiser negar esse valor, sempre que eu coloco um sinal de exclamação, eu inverto o resultado obtido. 1 é igual a 2? Não, é falso. Porém, eu coloquei um sinal de exclamação invertendo a resposta. Então, é falso, mas como eu inverti, ele vai me dar 1 da mesma forma. 1. Então, é importante você conhecer esse sinal de exclamação, que ele é um sinal de inversão do resultado. Né? Você obtém um resultado, mas você consegue fazer essa inversão. Vamos ver. Eu posso utilizar o operador e. Da forma, se uma expressão for verdadeira e outra expressão também for verdadeira, a resposta final é verdadeira. Se uma expressão for verdadeira e a outra expressão for falso, o sinal final, o resultado final é falso, é 0. Um exemplo. 1 é igual a 1? Sim. Eu sei que é verdade. E 2 é igual a 2? Sim. Eu também sei que é verdade. Observe como eu devo trabalhar aqui com os parênteses. É muito importante você deixar bem definido os parênteses. Ó. Um parênteses que abrange toda a expressão e os parênteses internos aqui de cada observação da condição que eu estou analisando. Primeira condição entre parênteses, segunda condição de observação também entre parênteses e tudo isso aqui entre parênteses. Então, 1 é igual a 1 e 2 é igual a 2? Sim. Vamos ver se ele me dá uma resposta positiva. 1. Ok. Se eu alterar aqui, ó, 0 é igual a 1, eu sei que é falso. E 2 é igual a 2? 2 é igual a 2, mas 0 não é igual a 1. Então, compilo, executo, ele me dá 0. Da mesma forma, voltei aqui para 1, vou alterar aqui a segunda parte da minha expressão. 2 é igual a 0, eu sei que isso é falso.
falso. Então, aqui estamos aprendendo a trabalhar com um operador condicional e. Se eu quiser inverter o resultado dessa expressão, o resultado original, eu devo utilizar um operador cujo nome, que é esse ponto de exclamação, é o NOT. É aplicado em qualquer tipo de linguagem de programação que você venha a aprender. Compilo, executo. 1 é igual a 1? Sim. 2 é igual a 0? Não. Então isso é falso. Porém, como eu estou invertendo o resultado, ele vai me dar um 1, uma resposta positiva por conta da inversão. Agora veremos o OU. O OU, se um resultado dos dois lados que eu estou comparando for verdadeiro, né, ele me dá uma resposta positiva. No E, eu preciso que os dois lados sejam verdadeiros para eu obter uma resposta verdadeira. Agora, com ou, se um for verdadeiro ou se o outro for verdadeiro, a resposta final vai ser verdadeira. Então, eu só dependo de um dos lados da minha expressão. Veremos isso agora. Na linguagem de desenvolvimento C++, o OU é obtido através deste sinal aqui. Este é o sinal do OU no C++. 1 é igual a 1? Sim. 2 é igual a 0? Não. Mas como ele me deu um resultado positivo em um dos lados, o resultado final também será positivo. Compilo, executo, ele me deu 1. Somente se os dois lados for falso, 0 é igual a 1? Não. Ou 2 é igual a 0? Também não. Então, o resultado final, 0. Então, o ou, um dos lados sendo verdadeiro, a resposta final também será verdadeira. Se eu inverto, neste caso, com um NOT aqui, que é dada por exclamação, compilo, executo, ele inverte o resultado. Bom, vimos aqui o E, o OU e o NOT. Esses são os principais operadores, também o de igualdade, de comparativo, que é 2 vezes igual. Esses 4 formam os principais operadores lógicos que você irá observar em qualquer tipo de linguagem que você venha a estar estudando ou trabalhando. Bom, iremos prosseguir. Operadores associativos. O que seria isso? Declaro uma variável do tipo int, idade igual 25. Irei fazer uma conta aritmética. Idade igual idade mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando idade, a variável idade, o valor que está nela, que é 25, e somando 1. E salvando, armazenando este valor na própria idade. Então, eu estou atualizando aqui uma idade. Então, estou atualizando a idade. Resultado 26. Ok. Bom, eu poderia fazer essa mesma conta, essa mesma operação de uma forma muito mais compacta. Da seguinte forma. Ele me deu 26 novamente. Vamos estudar como foi obtido esse resultado. Bom, temos dois operadores, um de soma e outro de atribuição. Aqui temos o conceito de precedência. O que seria isso? Primeiro, ele executa a soma. O operador de soma está vindo primeiro
do que o de atribuição. Então, idade mais, e ele identifica o operando 1. Então, ele pega o operando idade e soma ao operando 1, porque o sinal de soma está vindo primeiro. Então, idade mais 1. Ele executou uma operação. Depois, ele vai identificar que o sinal de atribuição está vindo logo em seguida. Esse resultado que ele obteve através dessa soma, ele atribui a idade. Então, ele soma idade mais 1, o resultado é atribuído à idade. Então, note que primeiro a posição com que os sinais estão influenciando o resultado. Se eu inverter, por exemplo, colocar igual mais 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 1, vai atribuir e vai somar depois. Então, vamos ver o que a gente vai obter aqui nesse caso. Obteremos o valor 1. Por quê? Porque o sinal de atribuição veio primeiro. Então, ele atribuiu o valor 1 à idade. Então, ou seja, o 1 que agora está armazenado em idade. Depois, ele somou idade mais 1 na sequência, mas não salvou em lugar nenhum. Então, a última atualização de idade foi a atribuição de 1 à variável idade. Então, é importante você ver que a sequência dos operadores influencia no resultado. E você pode diminuir o número de operandos trabalhando dessa forma. Veremos um outro exemplo para ficar mais claro. Vamos mudar aqui o nome da variável, colocar a variável x, né? E aqui atribuo x o valor 10. Irei imprimir x. Na sequência, eu quero que x some 1 e depois guarde esse resultado no próprio x. Então, x mais 1 e depois o sinal de atribuição vem em segundo plano. Então, primeiro a soma de x mais 1, depois a atribuição do resultado a x. E quando você tem um sinal de atribuição, ele pega o valor que você obteve na expressão e joga para a esquerda. Então, ele trabalha da direita para a esquerda. Quando você está trabalhando com sinais aritméticos, o compilador trabalha da esquerda para a direita. Então, ele pega x e soma 1. E com atribuição, ele pega o que está na direita e joga para a esquerda. Então, o sentido contrário. É importante você entender isso aí, os sentidos que cada sinal trabalha no momento que o compilador compila seu programa, que abre um pouco a visão de como que as coisas funcionam num nível bem próximo ali do hardware, né? Então, o C++ é bom por isso, porque você vê realmente o que acontece bem próximo do que o computador de fato executa, faz dentro do seu processamento. Então, aqui eu compilo, executo 11. Se eu houvesse invertido, compilo, executo 1. Quando você vai executar uma expressão, uma conta aritmética no computador, tem vários fatores de prioridade. Eles priorizam, um exemplo, a divisão do que a soma e outros sinais em relação a outros. É importante você sempre colocar o sinal de parênteses, pois o parênteses ele é o sinal de maior prioridade. Então você consegue fazer com que as coisas trabalhem do modo que realmente tem que ser feito, para evitar qualquer tipo de problema. Um exemplo.
resultado irá receber ou colocar o resultado como sendo do tipo float, vou forçar aqui, faltou eu forçar informando que ele pode dar um número quebrado sem problemas. Irei compilar. Bom, obtive esse resultado. Bom, então veremos agora como obter o mesmo resultado utilizando parênteses e qual a importância do parênteses. Bom, irei colocar este primeiro operando todo entre parênteses, mantendo aqui a conversão, e o segundo irei fazer da mesma forma. Compilar, rodar, executar, obtive o mesmo resultado, porém utilizando o parênteses. Qual a importância do parênteses? O parênteses ele garante que tal parte da expressão, da operação, seja executada primeiro que as outras. Então ele garante a prioridade daquela conta matemática, daquela análise lógica, de uma condição lógica. Então o parente prioriza que certa parte do seu código, da sua expressão, tenha prioridade em comparação com outras partes. Então sempre é bom você colocar as coisas entre parênteses. Vocês viram que eu coloquei entre parênteses e não influenciou em nada no resultado. Por exemplo, se eu fazer a seguinte conta, 5 dividido por 2 mais 1, isso deve me dar 3,5. Eu vou converter aqui, sempre deve ter essa indicação que ele pode fazer essa quebra de números. Isso é uma particularidade, esse cast, que é o nome que nós damos a esse forçamento na conversão, 3,5, isso é uma particularidade do C++. Então, se você for trabalhar em qualquer outra linguagem, provavelmente você não vai precisar executar este comando. Ele já vai te dar um resultado quebrado, flutuante, direto. Voltando aqui, 5 dividido por 2 mais 1, ele me deu 3,5 como resposta. Porém, se eu colocasse isso aqui entre parênteses, ele garantiu que a divisão fosse executada primeiramente que a soma. Porém, eu colocando o parênteses, eu reforço que isso seja garantido de fato. Então, caso você esteja trabalhando com algum outro tipo de operador e você tenha dúvida se ele é prioridade ou não em relação a outro, você pode colocar o parênteses que você vai garantir que aquela parte seja executada de fato primeiramente. Executo novamente, rodo, obtive o mesmo resultado, o parênteses não influenciou de nada, ele só reforçou a garantia que a divisão fosse executada antes que a soma. Vou criar novamente uma variável bool, nível, ponto e vírgula. Nível é o nome da variável. Vou apagar isso aqui, imprimir nível. E vou executar uma expressão lógica. Então, nível igual. Vou criar uma variável do tipo int a e vou atribuir o valor de 1. Vou criar uma variável do tipo b, de nome b do tipo int também, com valor 1. Outra variável inteira do tipo c, valor 2. D, valor 2.
e E3. Ponto e vírgula aqui. Aqui também é vírgula. Ponto e vírgula somente para finalizar a linha das atribuições. E vou fazer aqui um comparativo lógico. A é igual a B? A vale 1, B vale 1. Então, correto. E, C igual a D? Correto também. Então, o resultado lógico deve ser 1. Vamos ver o que está de errado aqui. Temos de errado aqui. Assim. Aqui, ó, sempre vírgula. E aqui, ponto e vírgula em todo comando que você finalizar. O interessante do compilador é que qualquer erro de sintaxe que você tenha, ele normalmente informa aqui a linha do erro ou a linha anterior do erro. Aqui ele me deu um erro na linha 14, porém o erro ele informa que se trata de um ponto e vírgula. Então, sempre que você vê o número aqui da line, da linha, ou o erro está na própria linha ou em uma linha anterior. Então, nesse caso, na linha anterior, faltou o ponto e vírgula. Compilo. Novamente, vamos ver o que fizemos aqui. A igual a B? Sim. C igual a D? Sim. Então, resultado 1. Ok, correto. Bom, se eu colocasse aqui C é igual a E, não. Como eu estou utilizando um E aqui, os dois têm que ser verdadeiro, então ele irá me retornar um 0 de false. Porém, se eu utilizar de um OU, vamos ver aqui, compilando e executando verdadeiro, diferentemente do resultado que ele me deu com E. Eu posso continuar, eu posso fazer uma análise lógica maior. Eu posso colocar um E aqui, ó. E A é igual a B, colocar mais um parênteses aqui, abrangendo novamente toda essa expressão, essa análise entre parênteses. Então, executo, ele vai me dar um 1. Vamos analisar aqui. A é igual a B? Sim, pois 1 é igual a 1. Ou C é igual a E? C é diferente de E. Mas como eu estou usando um ou, um dos dois sendo verdadeiro, essa expressão que está entre parênteses é verdadeira. Então, desse lado da expressão, eu obtive um resultado verdadeiro. Beleza, então tudo isso aqui me deu 1. Então, esse lado, verdadeiro. E A igual a B? A é igual a B. Então, o segundo lado também me deu como análise uma resposta verdadeira. Por isso, o resultado da nossa execução, verdadeiro. Se eu alterasse aqui para, por exemplo, E, compilasse e executasse, resposta final, 0. Porém, eu poderia ainda negar toda essa expressão. Compilando e executando, resposta final 1. Então, eu inverti toda a resposta dessa expressão lógica. Então, o interessante aqui é você analisar que você pode trabalhar com mais do que uma análise, não necessariamente com duas. Com duas, com três, com quatro, com cinco, com quantas você necessitar para fazer uma análise lógica de uma determinada parte do seu código. Bom, por essa aula ficamos por aqui. Teremos mais uma aula sobre operandos e operadores. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos continuar nessa saga nossa em busca do conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. Até mais. Tchau.